O Su-75 da Rússia, ou caça furtivo Checkmate, deveria ser a resposta do país ao F-35 dos Estados Unidos, um jato verdadeiramente de próxima geração que estaria entre os melhores do mundo. Só tem um problema: ele não pode voar. Apesar de anos de desenvolvimento e declarações ousadas da liderança do país, o Checkmate até agora é apenas mais uma entrada em uma lista cada vez maior de fracassos militares russos. Sua história é feita de falsas esperanças e promessas quebradas, um espetáculo vazio que não mostra sinais de melhorar tão cedo. E é uma história que começou em 2021 no Max Air Show anual, realizado em Zhukovsky, nos arredores de Moscou. O Max Show sempre foi um lugar popular para a Rússia revelar suas mais recentes e grandiosas inovações aéreas. O primeiro Su-37 com asas enflechadas para frente, por exemplo, foi apresentado na edição de 1999 do show aéreo. Em 2011, o principal fabricante de caças da Rússia, Sukhoi, exibiu um protótipo do seu Su-57 pela primeira vez. Desde então, esse caça de quinta geração passou a ser classificado entre os melhores do mundo, capaz de voar 2 vezes mais rápido que a velocidade do som, e famoso por sua excepcional manobrabilidade, junto com sua versatilidade multifuncional, sensores avançados e tecnologias de radar, além de sua força em combates aéreos de curta distância. Em 2021, as autoridades russas provavelmente esperavam que o Su-75 seguisse um caminho semelhante ao de seu antecessor. E eles não pouparam despesas ao organizar um evento de lançamento digno de Hollywood, exibindo um protótipo estático que não voava no chão do salão aéreo. Cerca de 30 milhões de dólares teriam sido gastos na campanha inicial de marketing, que envolveu de tudo, desde teasers dramáticos, declarações ousadas e vídeos promocionais com edição afiada. E até mesmo uma fragrância inspirada na aeronave, que supostamente envolvia amostras originais do cockpit de um caça de quinta geração, ligas metálicas, vidro e couro, combinados com notas mais brilhantes de zimbro, patchouli e musgo de carvalho. O presidente russo Vladimir Putin esteve presente na apresentação, com os fabricantes do Checkmate anunciando de forma otimista que ele faria seu primeiro voo até 2023, com a produção em série e as entregas previstas para começar em 2026. Quanto ao próprio jato, o Su-75 parecia ser uma adição potencialmente excelente ao arsenal aéreo da Rússia na época de sua apresentação. Projetado para ser uma continuação mais compacta e acessível do Su-57, os representantes da Sukhoi anunciaram que o Checkmate seria equipado com um único motor. Acredita-se que seja uma variante do motor turbofan com pós-combustão, Saturn AL-50, e um F1 que também deve equipar a versão aprimorada do Su-57, o Su-57M. Esse motor deve, em teoria, permitir que o Su-75 atinja velocidades máximas de cerca de 1,8 a 2 vezes a velocidade do som, enquanto ostenta um alcance operacional de 1.800 milhas ou 3.000 km e uma carga máxima de 16.300 libras ou 7.400 kg. Como um caça furtivo, o Su-75 também foi projetado para ser quase indetectável nos radares inimigos. Ele possui uma entrada de ar supersônica sem dutos, cauda em V e compartimentos internos de armas. Tudo isso ajudando a minimizar sua assinatura no radar. A entrada de ar em formato de U, em particular, deve proporcionar ao Su-75 uma seção transversal de radar menor em comparação ao seu antecessor, o Su-57. Com base no design da aeronave, especialistas também estimaram que ela deve ser capaz de voar e engajar aeronaves inimigas em altas altitudes de pelo menos 40 mil pés ou 12 mil metros. Sukhoi se gabou disso. A inteligência artificial do caça, os recursos de IA com tecnologias inovadoras, o canhão automático potente e a capacidade de armazenar até 5 mísseis ao mesmo tempo em seu compartimento interno de armas. E autoridades sugeriram que o design inicial poderia ser modificado ao longo do tempo, com a possibilidade de uma versão não tripulada ou uma variante de 2 assentos ser lançada em algum momento no futuro. As autoridades também destacaram o fato de que o Su-75 possui apenas um motor, marcando um grande contraste com muitos dos outros caças da Rússia.
que historicamente tiveram projetos com 2 motores. Voltando até a década de 1980, muitos especialistas argumentavam que o compromisso do país com caças de 2 motores o colocava em séria desvantagem nas exportações para nações estrangeiras, já que muitos países preferiam investir em aeronaves de um só motor que quase sempre são mais baratas. O Su-75, portanto, parecia resolver um problema antigo das aeronaves russas, e autoridades do Kremlin demonstraram entusiasmo e otimismo quanto ao potencial e à potência da aeronave. O ex-vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, por exemplo, compartilhou sua esperança de que o Su-75 pudesse ser vendido para várias nações ao redor do mundo, incluindo Índia, Vietnã e diversos países africanos. Ao anunciar sua expectativa de que grandes pedidos logo começariam a chegar, o ministro da Indústria e ex-ministro do Comércio, Denis Mantarov, por sua vez, afirmou que o checkmate proporcionaria uma concorrência séria ao F-35 Lightning II dos Estados Unidos e a outros caças líderes mundiais, dizendo: "Precisamos nos juntar a outras nações que vendem esse tipo de aeronave." Até mesmo Putin foi envolvido pelo entusiasmo, com o presidente afirmando: "O que vimos hoje em Zhukovsky demonstra que a aviação russa tem um grande potencial de desenvolvimento, e nossas indústrias aeronáuticas continuam criando novos projetos de aeronaves competitivas." No papel, era fácil entender por que havia tanto otimismo em torno desse projeto, com especialistas identificando 3 grandes benefícios que ele poderia oferecer. Se bem-sucedido, o checkmate ajudaria a Rússia a recuperar prestígio no mercado global de caças e restabelecê-la como protagonista no desenvolvimento de jatos de classe mundial. Em segundo lugar, também deveria proporcionar um grande impulso nas exportações militares, com países africanos e asiáticos em especial, supostamente já demonstrando interesse em investir no jato. Em terceiro lugar, e por fim, graças ao seu design de motor único, o Su-75 poderia abrir caminho para uma produção de caças mais eficiente e econômica, ajudando a Rússia a permanecer competitiva e continuar aprimorando suas forças aéreas sem precisar gastar quantias excessivas ou exorbitantes em cada caça. De fato, estimativas oficiais sugeriam que o checkmate custaria apenas de 25 a 30 milhões de dólares por jato. Um verdadeiro negócio se comparado aos preços que às vezes ultrapassam 100 milhões de dólares de outros caças líderes mundiais, como o F-20 e 2 F-35 e o Dassault Rafale. Especialmente em uma época em que drones estão se tornando partes tão importantes da guerra, muitos exércitos ao redor do mundo estão cada vez mais preocupados em desenvolver e implantar jatos extremamente caros. Porque se apenas um deles for danificado ou destruído por um drone kamikaze, o exército fica com uma conta enorme e constrangedora para pagar. Como um dos maiores investidores e usuários mais ativos de tecnologia de drones, a Rússia entende isso melhor do que ninguém. O Su-75, portanto, parecia, de muitas maneiras, o projeto perfeito para o país focar em uma adição sensata, estratégica e acessível ao arsenal do Kremlin. Mas criar expectativas e esperanças é fácil, assim como fazer promessas. Não há muito desafio em desenhar projetos, fazer maquetes, editar trailers chamativos ou prometer que esse novo caça sofisticado vai mudar o jogo. Com suas velocidades supersônicas, capacidades superiores de furtividade e tecnologia de ponta, realmente cumprir essas promessas e construir um jato à altura do hype é uma tarefa completamente diferente. E é uma tarefa que a Rússia consistentemente falhou em alcançar. Em 2021, por exemplo, no Max Air Show, a Rússia pode até ter exibido uma fuselagem do Su-75 para todos verem. Mas era um protótipo que não voava, nada mais do que um brinquedo infantil superdimensionado, totalmente incapaz de decolar ou representar qualquer tipo de ameaça aos inimigos da Rússia. Sem problema, disseram os oficiais da indústria aeroespacial. O Su-75 pode não ter conseguido voar em 2021, mas estaria no ar até 2023. Isso foi o que afirmou Yuri Sluzer, ex-CEO da United Aircraft Corporation, UAC, que disse aos repórteres que a aeronave voaria em 2023. Este é um protótipo, não apenas uma maquete, não apenas um demonstrador. Ele vai voar. Não aconteceu. Anos se passaram. E embora algumas mudanças de design tenham sido feitas no Su-75 durante esse tempo, ele ainda não saiu do chão. Seu voo inaugural foi adiado de 2023 para 2024, depois para 2025. E o piloto de testes,
Sergei Bogdan até recentemente pediu intervenção divina para ajudar o checkmate decolar pela primeira vez em 2026, afirmando: "Acho que é no início de 2026. O avião já está na oficina, passando por modificações finais, e já existem cronogramas específicos, então, se Deus quiser, isso deve acontecer em breve." Enquanto isso, a Rússia continua exibindo modelos não voadores em salões aéreos anuais. O Dubai Air Show de 2025, por exemplo, mais uma vez apresentou um protótipo da fuselagem do Su-75 no salão de exposições, com o CEO da Rostec, Sergei Chemissov, afirmando que o protótipo está quase na fase de testes de voo. Ele continuou adotando um tom otimista, sugerindo que a aeronave será procurada assim que o desenvolvimento avançar para a próxima etapa. Por enquanto, tudo isso é só conversa fiada. Não importa o que os funcionários do Kremlin ou da indústria digam ou afirmem, os fatos são claros. O checkmate, em sua versão atual, não tem valor militar. É um jato que não pode voar e uma fonte de imensa vergonha tanto para seus fabricantes quanto para toda a indústria militar russa. Juntando-se a outros projetos fracassados, como o T-14 Armata, que deveria ser um dos melhores tanques já criados, mas se mostrou caro demais e difícil de ser utilizado na Ucrânia. Ou o Tupolev Pakda, um bombardeiro furtivo que está preso no limbo do desenvolvimento há décadas. Então, como e por que esse projeto se mostrou até agora um fracasso tão grande, cheio de recomeços e promessas não cumpridas? A resposta pode ser resumida em uma única palavra: guerra. Lá em 2021, quando o Su-75 foi apresentado pela primeira vez, a Rússia ainda não tinha invadido a Ucrânia. O futuro parecia relativamente promissor e não havia obstáculos óbvios no caminho que pudessem atrapalhar ou atrasar o desenvolvimento desse novo caça sofisticado. Por isso, os representantes da indústria pareciam tão confiantes sobre o primeiro voo. Então veio 2022, Putin deu a ordem para invadir a Ucrânia, e o resto é história. A partir desse momento, até mesmo projetos militares de grande destaque como este foram tirados da lista de prioridades e deixados em segundo plano. A guerra canibalizou a capacidade aeroespacial da Rússia e os recursos que antes eram destinados ao desenvolvimento de plataformas avançadas e inovações, como o Sukhoi Checkmate, foram de repente realocados. O país estava muito mais preocupado em manter suas aeronaves operacionais existentes nos céus, incluindo jatos e bombardeiros mais antigos da era soviética, do que em dedicar tempo, dinheiro e recursos para fabricar novos. Até mesmo as fábricas que antes poderiam ter sido usadas para fabricar componentes de aeronaves de próxima geração foram de repente encarregadas de consertar aviões danificados de décadas passadas, ou desenvolver atualizações e acessórios para torná-los mais eficazes. Nos ataques à Ucrânia, já não tinham capacidade para operar um caça furtivo. Isso ainda poderia levar anos de prototipagem antes de ser apresentado às Forças Armadas. Os orçamentos também já não se estendiam mais. Para cobrir os crescentes custos de desenvolvimento do Su-75, os novos caças precisam passar por testes de voo extensivos e caros. O Kremlin compreensivelmente preferiu destinar seus fundos a questões mais urgentes, como fabricar drones, bombas planadoras e mísseis, pagamento de salários pessoais e assim por diante. Esses problemas só pioraram com o passar do tempo. As sanções internacionais tornaram praticamente impossível para a Rússia adquirir ou produzir os componentes essenciais de que precisa para avançar no desenvolvimento de seu caça de próxima geração, como equipamentos de usinagem de precisão e semicondutores, elementos vitais para a aviônica avançada que um sistema como o Su-75 certamente precisaria. Essas sanções só vão ficar mais rígidas e intensas com o passar do tempo, tornando tanto as importações quanto as exportações mais difíceis para o Kremlin administrar. Enquanto também causam golpes ainda mais destrutivos à economia russa, que já está de joelhos devido aos gastos exorbitantes de guerra, os fabricantes dos caças também não ajudaram em nada, segundo relatos. A UAC encarregou os projetistas de trabalharem simultaneamente em versões tripuladas e não tripuladas do Su-75, o que efetivamente dobra a carga de trabalho deles. E criar uma aeronave de combate não tripulada, um UCAV, é incrivelmente difícil. Nenhuma dessas aeronaves foi usada em combate real até agora. As equipes do Checkmate receberam uma carga de trabalho quase impossível. Não só precisam construir um novo jato do zero, com restrições orçamentárias e de recursos incrivelmente rígidas, mas também têm que projetar um sistema de voo autônomo inédito no mundo.
Faria muito mais sentido focar em terminar e colocar no ar uma versão tripulada do Su-75. Primeiramente, antes disso, avançar para trabalhar em uma variante não tripulada. Mas como a história mostrou, a Rússia raramente faz as coisas do jeito sensato, e agora está pagando o preço. Enquanto os oficiais afirmam que o primeiro voo está a meses de distância, outros países querem investir em checkmates para suas forças aéreas, mas há poucas evidências que comprovem isso. Por enquanto, não há pedidos oficiais de exportação para o Su-75 Pokodinato, e é compreensível. Nenhum país gostaria de investir dezenas ou centenas de milhões de dólares em aviões que nem sequer provaram ser capazes de sair do chão. Certamente parecia haver algum interesse nos primeiros dias, principalmente de países como Índia, Vietnã e Emirados Árabes Unidos. Mas esse interesse parece ter diminuído com o tempo. Com o aumento da percepção dessas nações sobre as dificuldades de fabricação e defasagens tecnológicas da Rússia, o mundo também tem acompanhado o desempenho militar da Rússia na Ucrânia, com muitos observadores expressando uma mistura de choque e decepção com o que viram. Quando a guerra começou, havia um consenso geral de que, graças ao seu exército muito maior, mais forte e mais experiente, combinado com seus vastos estoques de equipamentos soviéticos e inovações avançadas, a Rússia eliminaria facilmente qualquer oposição ucraniana e avançaria para uma vitória rápida e esmagadora. Como sabemos agora, isso não aconteceu. Em vez disso, as forças da Rússia têm lutado por vários anos, sofrendo perdas dramáticas em terra, no mar e no ar. Sua reputação como uma das maiores superpotências militares do mundo foi destruída, assim como sua suposta superioridade mundial. Tanques, aeronaves, defesas aéreas e outros equipamentos têm sido rotineiramente neutralizados, danificados e destruídos por aquilo que deveria ser um oponente dramaticamente mais fraco. Muitos países, especialmente na Ásia, antes viam a Rússia como o parceiro perfeito para buscar inovações militares, como veículos blindados e caças. Mas os repetidos fracassos do país na Ucrânia mudaram completamente essas opiniões, deixando muitos se perguntando se vale mesmo a pena investir em equipamentos militares russos. Especialmente considerando o fato de que a guerra ainda está acontecendo e mostra poucos sinais de acabar. Mesmo países com um longo histórico de compra e uso de equipamentos russos e soviéticos precisam se perguntar: vale a pena entregar grandes quantias do orçamento militar por aeronaves de um país que superou dificuldades de forma espetacular e que provavelmente só vai ficar mais fraco, mais pobre e cada vez mais isolado nos próximos meses e anos? Para muitos, a resposta é clara e vários países já se distanciaram do programa. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, teriam suspendido sua participação no programa em 2023, eliminando assim uma fonte crucial de financiamento e apoio ao desenvolvimento. Mesmo que a Rússia finalmente cumpra suas promessas e o Su-75 finalmente decole, não há garantia de que esse programa será considerado um sucesso, seja em termos de valor no mercado de exportação ou em termos de fortalecimento do arsenal já existente da Força Aérea. Na verdade, de muitas maneiras, as próprias ações da Rússia na Ucrânia provaram que caças de próxima geração como o Su-75 talvez não tenham mais um papel tão importante na força aérea do Kremlin. O país teve dificuldades e falhou em alcançar a superioridade aérea no início da guerra, e logo começou a focar muito mais em drones, guerra eletrônica e munições não guiadas, gradualmente eliminando a necessidade de jatos como este. As táticas de Moscou também têm se concentrado principalmente em uma guerra de atrito e ataques de força bruta, bombardeando a Ucrânia com enormes quantidades de drones e ataques de artilharia para esgotar e sobrecarregar as defesas do país. Novamente, caças não parecem realmente se encaixar nesse cenário, e mesmo que esse programa ainda não tenha decolado, ele já parece ultrapassado e desalinhado com o pensamento militar moderno. Então, enquanto os oficiais russos continuarão afirmando que está tudo bem com o Su-75 e um protótipo voador pode até decolar em 2026, é difícil imaginar que esse caça terá algum impacto significativo nas perspectivas militares ou econômicas do país. Mesmo que um protótipo decole, ainda pode levar bastante tempo até que a produção em escala industrial comece. Exportadores terão dificuldades para atrair interesse internacional por esse caça, já que as sanções ocidentais aumentam. No fim das contas, o Su-75 é mais um exemplo de destaque da má gestão, incompetência e falta de visão da Rússia.
Era para ser um rival do F-35 destinado a se juntar à elite dos melhores caças já produzidos. É um fracasso que nunca decolou, um projeto superestimado que não atingiu nada, mesmo após anos de desenvolvimento, com um futuro que fica mais incerto a cada dia que passa. As próprias perspectivas da Rússia parecem igualmente sombrias, com a economia do país se aproximando cada vez mais de uma recessão, os níveis de dívida aumentando e as receitas do petróleo diminuindo sob o peso esmagador das sanções crescentes. Confira esta análise detalhada para saber tudo sobre isso. Ou, se preferir, veja este vídeo para saber a verdade sobre a alta taxa de baixas da Rússia, com relatos recentes sugerindo que o exército do Kremlin está perdendo soldados a uma taxa totalmente insustentável. E por fim, inscreva-se no nosso canal para mais análises militares e notícias de última hora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos importantes no mundo.